Hello, guys! Vou tirar a minha máscara aqui para dar a nossa aula, né? Então, é o seguinte, né? No vídeo anterior, na parte 1 do nosso vídeo, eu expliquei para vocês que stay home é ficar em casa, mas stay with the crush não quer dizer ficar com o crush, não, né? Nem stay old, stay happy, stay... nananina, não, tá? Nem sempre o verbo ficar é stay quando traduzido para o inglês, né? Mas se você não viu o vídeo number 1 e não sabe do que eu tô falando, hoje não é o dia. Você, então, vai aqui ó, nos cards, vou colocar aqui, assiste, então, a parte number 1 desse vídeo, que é onde eu expliquei certinho, né, o sentido, apresentei para vocês, então, o verbo, que é o get, né, e por que é o get, enfim, tá? Hoje, essa aula é aqui, aula de Zoom, aula de máscara, aula de Zoom, ou seja, aula de quarentena, para a gente aprender a usar efetivamente o verbo get, nesse sentido de ficar com alguém, de ficar mudando de estado, né? Ficar alegre, ficar com fome, ficar cansado e tal. Só que usando em tempos verbais, assim, como que eu uso numa conversação, numa conversation, certo? Então, fica aqui até o final, que hoje você vai aprender a usar o verbo get gramaticalmente, quando o get tem esse sentido de ficar, para nós no português, mas não é ficar em casa, tá? Então, assiste o vídeo number 1 se você não assistiu ainda, antes de terminar de assistir esse vídeo, tá? Enquanto você vai lá, eu vou te dar um recadinho, né? Já se inscreveu aqui no canal? Tá vendo que tá vindo vídeo toda semana, né? Tá pelo menos um por semana, 2 por semana eu tô postando. E são todos vídeos para inglês básico ou inglês intermediário. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo de aula sobre assuntos que estão acontecendo, tem aula de gramática também, enfim, eu quero que você saia falando inglês e aqui você pode aprender inglês de graça, tá bom? Então dá um like nesse vídeo para eu saber que esse vídeo foi bem legal, que você gostou. E segue a Teacher Grace também no Instagram, tá? Inglês com Teacher Grace no Instagram. Porque lá você também será avisado de tudo que está se passando em todas as minhas redes sociais, ok? Bom, então, se você não viu o vídeo 1, vai lá assistir o vídeo 1, depois você volta aqui para o vídeo 2. Hoje a gente vai falar de gramática. Eu sou a Teacher Grace, a teacher louca da gramática. Eu adoro uma gramática, eu acho que sabendo as coisas gramaticalmente eu consigo achar uma resposta para tudo. Eu consigo achar frase para tudo, eu consigo expressar tudo, porque no inglês cada regrinha de gramática é uma mensagem muito específica, tá? E hoje, então, qual é a parte da gramática que a gente vai ver? Bom, a gente vai pegar o nosso verbo get, maravilhoso, e a gente vai colocar ele em frases que tem esse sentido aqui. Number 1, hábitos, fatos, opiniões, coisas que não mudam na vida, tá? E sentido number 2, estão acontecendo agora. Tem tudo a ver com esse momento que estamos passando na nossa vida, né? Essa quarentena que está sendo quarentena para mim, para você, se você está no Brasil, no Japão, em Portugal, seja lá onde você estiver, estamos de quarentena e a gente está ficando o quê? Ficando cansado, a gente tá ficando estressado, a gente também tá ficando em casa, não tá? Mas assim, para mim, quarentena não faz muita diferença, porque eu sou uma pessoa que sempre fica em casa. Bom, olha só tudo que eu tô te falando. Mesmo se você vai usar o verbo stay, que é para representar que você está realmente fixo, parado de corpo e alma, né? De corpo presente em algum lugar, ou usando o verbo get, que você está ficando mudando o seu estado de espírito ou alguma característica física, né? Se você vai usar o verbo ficar nesse sentido de stay ou nesse sentido de get, isso tá tudo no vídeo 1, repito, vão lá assistir o vídeo 1 para entender do que eu tô falando, o que é stay, por que é get, por que muda, tá? Mesmo se você for usar o verbo stay ou se você for usar o verbo get, ambos você consegue colocar nessas duas mensagens, que são os dois tempos verbais que a gente viu até hoje aqui no canal, né? Que são o present simple e o present continuous. Então, as mensagens de present simple são o quê? São mensagens que vão falar sobre fatos reais, estados seus,
coisas que não mudam, frequências, coisas que acontecem com frequência, tá? A gente pode usar advérbios, adverbs, que vão ajudar a gente a expressar melhor essa frase. Adverbs como always, never, sometimes, usually e por aí vai, tá bom? Então, vamos começar com o present simple. Bom, eu vou aqui dividir minha tela com vocês. E vou colocar, bom, no blog, eu queria contar essa novidade para vocês. No blog, eu vou, deixa eu só mover aqui, que daí eu consigo me centralizar melhor. Aqui. No blog, eu vou colocar, qual é o blog? www.teachergrace.com.br. Lá no blog, eu vou colocar a transcription desse vídeo, e aí vai ficar bem mais fácil para vocês acompanharem a aula, tá? Com exemplos, com tudo. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu vou colocar essa transcription aqui, deixa eu dividir a tela com vocês, que vocês vão ver também certinho o que vocês vão ler lá, ó, isso daqui, tá? O que eu quero explicar aqui para vocês? Que quando a gente vai falar de present simple, então a gente quer passar essa mensagem. Qual a mensagem, teacher? De que eu sempre, eu nunca, eu às vezes, eu geralmente faço alguma coisa, tá? Então, qualquer ação que eu estou expressando usando esse tempo verbal quer dizer o quê? Que eu estou falando de algum hábito, de alguma frequência, de algum fato, de alguma opinião e por aí vai, tá? E eu posso usar o verbo get, mas eu posso usar o verbo stay também. O que você tem que lembrar é o quê? O que você quer dizer? Tá ficando parado num lugar? Você vai falar de lugar? Você vai dar preposição? É isso? Então você vai usar o verbo stay. Você vai falar que você fica alegre, triste, com fome, cansado, ou seja, vai mudar o seu estado de espírito ou alguma característica física, então você vai usar o get, tá? Mas não importa, se você for usar stay ou se você for usar get, você tem que respeitar a gramática, beleza? Então aqui estão os meus exemplos para frases positivas. I always stay at my mom's house. Falando de quarentena, né? Antes da quarentena era uma coisa, durante a quarentena é outra. Quando isso tudo acabar também vai ser outra, tá? Mas qual que é a minha rotina? Ficar na casa da minha mãe. I always stay at my mom's house. Vejam que aqui eu coloquei I always stay. O meu verbo, ele não mudou. Se eu for usar a segunda pessoa, you always stay at your mom's house. Não mudou. Agora, he, she, it vai mudar. E é isso que você tem que lembrar. Se você for falar de hábito, de frequência, de opinião sua, um fato que não muda, um fato que é muito verdade para você, você não pode esquecer que se você estiver falando de uma terceira pessoa, ele, ela ou it, você vai ter que alterar esse verbo. Mas só na frase positiva. Se você estiver falando uma coisa que não é, esquece isso. Se você estiver fazendo uma pergunta, esquece isso. É só na frase positiva que os verbos vão ganhar um S ou ES no final, tá? Eu fiz uma live ensinando bem certinho tudo isso. Se você quiser rever essa live, veja, porque ela tá muito interessante, tá? Ou você pode ir lá no meu blog e pegar o meu e-book gratuito. Dentro desse book também a aula 2 ou a aula 3 são 9 ou 10 aulas que estão sensacionais, tá? E você pode, então, rever todo esse assunto de construção verbal de present simple e present continuous, tá bom? É só você acessar meu blog www.teachergrace.com.br e pegar lá o e-book free para você que não participou das lives, que não estava no grupo, que não conseguiu pegar esse material anteriormente, tá bom? E fora isso, aqui nos cards também eu vou colocar aqui a live number 2, live number 4, que fala muito disso, tá bom? Assistam, é bem interessante, tá? Bom, então, don't forget, tá? He, she, it tem que mudar. Tem que mudar. Então, eu vou falar como? Se eu for usar o verbo stay, eu vou falar stays, né? Mas eu quero falar do João, do Joãozinho. O Joãozinho é quem? Não é he, não é uma pessoa e é homem. É ele. He stays. Se eu for falar da Mariazinha, she é ela. Eu tô falando de uma pessoa que não sou eu, I, que não é você, you, é outra, é uma terceira pessoa, é she. She stays
at my mom's house. Tipo, nossa, ela vai lá pra casa da minha mãe. Folgado. Tá bom? E it. Ah, por exemplo, e o seu cachorro? Meu Deus, como é que você faz? Onde é que você deixa o seu cachorro? Bom, se alguém faz a pergunta, onde é que você deixa o seu cachorro? Pois a pessoa tá falando de algum fato, alguma coisa verdadeira da minha vida, ou quando eu viajo. Bom, quando eu viajo é uma frequência, quer dizer que eu faço isso com frequência, seja pouco ou seja muito, eu faço de vez em quando. Então, tô falando de frequência. Tem que usar o simple present mesmo. O que eu tenho que lembrar? Que o cachorro é uma coisa. Coisa é it. Tá bom? Então, it stays at my mom's house, tá? Então, ele fica na casa da minha mãe. Ou ele ou ela. Ninguém sabe se eu tenho um cachorro ou uma cadela, tá bom? Essa é a regra principal que você tem que lembrar do present simple quando vai usar na frase positiva, tá bom? Se não é recheat, cara, segue o barco, tá bom? Então, we always stay, they always stay at their mom's house. E por aí vai, tá bom? Então, cada um fica na casa da sua mãe. Se for pessoas no plural, o verbo deles não muda. Agora, se for apenas uma pessoa em terceira pessoa, na verdade, né? Uma pessoa que não sou eu e não sou você, é uma terceira pessoa, então ele só pode ser homem ou mulher ou coisa, tá? E não importa. Qualquer um deles vai ganhar um S ou ES depois do verbo. Numa dessas, eu tô querendo falar ficar, mas não é ficar de posar, de ficar parado em algum lugar. É de namorar, assim, de ficar ficando, né? De ficar dando beijinhos em alguém, né? Então, isso, bom, tem algumas formas de falar isso no inglês. Uma delas que eu escolhi para mostrar aqui para vocês é o verbo date, tá bom? Então, I date Jack, not his brother, tá? Então, ou seja, eu fico com o Jack, não com o irmão dele, entendeu? Por que você não pode usar o verbo stay nesse caso? Por quê? Ficar de dar beijo não tem nada a ver com ficar stay. É outro sentido, tá bom? E para eles você vai usar a mesma regra. Chegou na terceira pessoa, você vai ter que colocar S ou ES atrás, tá bom? Nesse caso vai ser só S porque já termina com E. Tá? Então, I date Jack, you date Jack. He ou she ou it dates Jack. O que fica muito esquisito, né? It dates Jack. Então, tipo, eu tô falando que o Jack namora com um negócio, né? O negócio namora o Jack. Mas tá bom. Talvez o exemplo não foi o melhor de todos, mas é o que eu consegui, pelo menos, para expressar a gramática. We date Jack. Cara, nós ficamos com o Jack, né? Então a gente tá fazendo aquela parceria, a gente divide o crush, enfim, né? Vai dar briga. Eu escolhi o pior exemplo, eu acho. They date Jack. Oh my God. Vai dar muita confusão, né? Então quer dizer que todo mundo aqui namora o Jack, todo mundo fica com o Jack. Esse Jack é mó galinha, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Mas prestem atenção. O verbo date, se for um fato da vida, é um fato. Ele é assim e pronto, e todo mundo fica com ele. Everybody dates Jack, tá? Só não se esqueça, você tá fazendo uma frase positiva? Tô, teacher. Então presta atenção, você vai falar, de quem você vai falar? De você mesma? De pessoas? Ou de alguma outra pessoa? Presta atenção. Se essa outra pessoa for um homem ou uma mulher, ou alguma coisa, o verbo vai ter que mudar, tá bom? Agora, se você for usar o verbo get, mesma coisa. A regra de gramática fica assim para todo mundo. I, you, we, e o they não muda verbo. Então eu posso falar assim, ó. I get happy when I dance. Nossa, quem é que não fica, né? Dance é um bom exercise. Dancing makes people happy, né? Dancing, o ato de dançar makes people happy, ok? Então, I get happy when I dance. You get happy when you dance. Agora, ele ou ela ou a coisa gets happy. I get, you get, he gets. I get, you get, she gets. I get, you get, it gets. Tá bom? Gets happy when they dance. We get happy. Everybody, tá? We, nós, eu, você e todas as outras pessoas. We get happy when we dance e they get happy when they dance, tá? Principalmente crianças, né? Meu Deus, eles ficam tão empolgados e tal. They get very happy when they dance, tá? Essas são frases positivas, ok?
no simple present. Lembrando, eu tô falando de quê? Tá acontecendo agora? Alguém tá dançando? Não. Alguém tá ficando feliz? Alguém tá... Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de hábitos. Somente quando eu viajo, nesse período de quarentena, quando eu danço, enfim, em situações esporádicas mesmo, tá bom? Para fazer a negativa e a positiva disso daí, então a gente tem que agora esquece aquela história do verbo, porque o verbo só muda na positiva, tá? Então esquece. O que você vai precisar prestar atenção agora é que todas as frases daqui para frente, porque são negativas e porque são perguntas, vão ter o don't ou o doesn't. Doesn't para recheat, tá bom? Então, vamos começar com as negativas. Eu vou repetir, eu vou falar e eu gostaria que você repetisse comigo em voz alta. I don't stay at my mom's house. You don't stay at your mom's house. We don't stay at our mom's house. They don't stay at their mom's house. Tá? Vamos para recheat? He doesn't. She doesn't. It doesn't stay at their mom's house. Tá bom? Então aqui, ó, é negativa, ninguém fica em lugar nenhum, eles não ficam, ninguém fica, tá bom? E falando então com todas as pessoas do nosso sujeito, I don't, you don't, they don't, we don't, he, she, it doesn't. Beleza? Canta o mantra, tá? Lembra sempre do mantra. I don't, I don't, I don't. She doesn't, she doesn't, she doesn't. I don't, I don't, I don't. He doesn't, he doesn't, he doesn't. You don't, you don't, you don't. She doesn't, she doesn't, she doesn't. We don't, it don't, it don't. It doesn't, it doesn't, it doesn't, tá? Então, assim, é uma forma de fazer uma rima na sua cabeça ou de puxar essa informação bem rápida quando você precisar dela, tá? Lembrando que o don't ou doesn't, eles só vão ser usados quando a gente estiver falando alguma conversa sobre frequência, sobre hábitos, sobre fatos que não mudam, sobre opiniões e etc, ok? E para fazer a pergunta, então, como eu disse, o do ou does vão aparecer com certeza. Né? Agora, nessa parte, não mais na negativa. Eles vão aparecer eles por eles mesmos, mas eles vão aparecer em pergunta, né? Opa! Aqui. Do. Fica bem esquisito, né? Quando eu falo assim. Do I stay at my mom's house? Bom, parece que eu tô perguntando assim, bola de cristal. Adivinhe isso agora. Do I stay at my mom's house? Ou então eu perdi a memória e tô no hospital. Aí as pessoas estão tentando assim, me lembrar quem eu sou. Aí eu faço perguntas sobre mim mesma. Do I stay at my mom's house? Yes. Aí a pessoa vai falar assim, yes, you always stay at your mom's house. Aí o outro vai falar assim, no, 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 no. She doesn't stay. Tá? E por aí vai. A conversa é sobre o quê? Sobre um fato. Eu quero saber fatos da minha vida. Eu estou no hospital e eu perdi a memória. Eu quero saber fatos da minha vida para eu me encontrar, para eu saber quem eu sou. Então, estou fazendo perguntas de fatos da minha vida, de hábitos que eu tinha antes de perder a memória e por aí vai, tá? Aí, tem pessoas que me conhecem, pessoas que não me conhecem. Ainda assim, é fato. Ainda assim, eu tô falando de fatos. Então, vai todo mundo falar ou frases positivas, ou negativas, ou perguntas dentro desse mesmo contexto, tá bom? Vamos mudar um pouquinho o stay? Vamos levar pro date? Tô eu lá, perdi a memória. Do I date Jack? Aí a pessoa fala assim, yes, you date Jack. Aí o outro vai lá falar com ciúmes, ele fala assim, no, 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 she doesn't date Jack. Tá bom? Pergunta, do we date Jack? The same Jack? Oh my God! Agora vai dar briga, né? Porque assim, a gente namora o mesmo Jack? Eu e você? Você e eu? Opa! Quem é o plural do eu? É o we. Por quê? Porque tem eu e mais alguém. Eu e você. Aí, né? Então, eu vou perguntar, do we date Jack? Jack O'Connell? Yes, Jack O'Connell. Oh my God. We date the same Jack. Oh my God. Tá? You get happy. Deixa eu ver. Do I get happy when I dance? No, sou azeda. Não gosto, não fico feliz nada, nunca. Imagina quando dança, tá? But do you get happy? And do you have a kid? Do you have children? Se você tiver uma, eu vou perguntar, does she or does he get happy when they dance? Does. O does já fez o papel de conjugar esse verbo e de mostrar para o meu listener, para a pessoa que está me ouvindo, que eu estou falando realmente de
um fato ou um hábito, tá? Então, o meu verbo não vai precisar mudar, porque senão seria muito redundante. Eu ter que colocar um does depois o gets de novo, tipo, não precisa. Eu tô anulando as regras, né? Então, eu preciso somente colocar o does na frente, que deu. A pessoa já entendeu. Does he get happy when he dance? E deu, tá bom? Do we get happy when we dance? Tá? Essa é a explicação. Então, se você vai falar de ficar feliz, de ficar cansado, de ficar triste, de ficar com fome, você vai usar essa minha última aqui, ó, tá? Você vai usar o verbo get, porque essa é a mensagem do get neste exemplo. O get tem vários, tá? Vários. Mas nesse caso seria o nosso ficar com fome, ficar feliz, ficar triste, ficar cansado, ficar velho. Ou seja, tá mudando o seu estado, beleza? Se você estiver ficando com alguém, seja um homem, uma mulher, um menino, uma menina, enfim, né? Você vai usar o date, que foi o verbo que eu escolhi. Existem outras formas de falar, tá lá no vídeo 1, na parte 1, assiste lá, tá? Mas eu escolhi o date. E aí você vai... Se você tá perguntando sobre um date de alguém, você vai falar assim. Se você vai falar que não, você não date ninguém, você vai falar assim também, tá? E as I date someone, você vai falar assim. Tá? E se você vai ficar em algum lugar, ficar na casa de alguém, ficar isso, ficar aquilo, babá, você vai falar assim: Do I stay? Do you stay? Does he stay? No, he doesn't stay. I don't stay. Oh, yes, they stay, tá? Você vai construir as frases dessa maneira. Agora, basta você construir o seu vocabulário e praticar aí, né? Tipo assim, então tá, teacher, vou forçar. Hoje eu vou, então, fazer perguntas usando o verbo get, num sentido de ficar estressada, stressed, tá? Ou no sentido de ficar com fome, hungry, get hungry. No sentido de ficar brava, get angry. Lembra do Angry Birds? Eles são pássaros que tem uma cara de quê? De angry, não é verdade? Tá? Então, treinem. Agora, eu já fiz aqui, ó, esse é o step 2. Eu mostrei para vocês, além de dar o sentido de cada um desses verbos, para nós tudo se resume em ficar, mas lá nos Estados Unidos não, cada um tem um. Eu coloquei ele no present simple para vocês, que são mensagens que vão falar sobre hábitos, rotinas, fatos, opiniões, blá, 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 tá? É só você construir as suas próprias frases. Não adianta construir uma frase que daqui a 10 minutos você vai ficar. Isso é futuro. E a gente não aprendeu futuro. Eu tô falando de hábitos. Coisas que você faz todo dia. Coisas que são verdade para você. Tá bom? Coisas que você ama ou que você odeia. Coisas que você faz ou que você não faz. Não que está fazendo nem que vai fazer. Ok? Vamos então agora para a nossa segunda parte dessa aula, que é colocar no present continuous, tá? Só que antes de eu ir para a construção de todas as frases com vocês, eu preciso mostrar que os verbos, quando eles estão sendo conjugados nesse caso, porque não é só na frase positiva que eu vou ter que conjugar verbo quando é continuous, tá? Eu vou ter que, em todos os casos, colocar o ing nos verbos, porque essa é a construção do present continuous. E o que vai acontecer com os verbos? Vamos ver? Quando o verbo for o stay, você precisa prestar atenção, porque ele termina com Y, tá bom? E o que acontece? Como tem uma vogal antes do A aqui, não acontece absolutamente nada de diferente. Você simplesmente coloca o staying, tá? É assim que fala, I am staying, alright? O get é um CVC. Geralmente, quando a palavrinha, seja ela verbo, seja ela substantivo não, advérbio, que são palavras no inglês que vão em algum momento sofrer alguma alteração nelas, se elas são muito pequenininhas, a gente tem que ver se elas são um CVC. Geralmente, quando elas são de 3 letras, 4 letras, deixa eu me lembrar se tem algum com 5 letras, mas dê uma olhada. Se você vai conjugar no present continuous, que é colocar o ing depois do verbinho, você tem que modificar de alguma forma, tá? Sabe como? O que é um CVC? Consonant, vowel, consonant. Então, o T é uma consonant, o E é uma vowel e o G é uma consonant, tá? Conta assim de trás para frente que você nunca vai errar. Ou seja, CVC, consonant, vowel, consonant. O que eu vou ter que fazer? Duplicar a última, tá? Quer ver? Tem alguns verbos que são assim. Tem outro verbo, por exemplo, que é o run. Olha aqui, ó, vê se ele não é.
consonant, vowel, consonant. CVC. O que vai acontecer com ele? Eu primeiro duplico. Primeira coisa, eu duplico. Depois eu vejo o que eu tô querendo fazer. Né? Nesse caso, eu tô querendo transformar esse verbo em contínuos, certo? Então, a regra do contínuos é o ing. Então, o meu verbo que era run vai ficar running. E o meu verbo que era get vai ficar getting. Or getting, tá? Americano fala mais com som de R mesmo, quando o T tá no meio, tá? Então, vamos lá. Se for, já que o get é um CVC, ele vai duplicar o T, a última letra vai duplicar, e ing nele, tá bom? O present continuous é formado pelo meu verbing, tá? O que é o verbing? É colocar o to be mais o verbo mais ing. É to be mais verbing. Não muda. Você tem que lembrar disso. Não existe frase de present continuous somente com ing. Tá? E não existe frase de present continuous somente com o to be e o verbo sem mudar nada, tá? Você vai estar falando alguma coisa muito errada. Mas como é que eu vou saber que é present continuous? Porque existe usar o to be sem usar verbing. Sim, existe. Só que quando você está passando uma mensagem de alguma coisa que está em movimento, que está acontecendo agora, nesse exato momento, ou nesse período da vida, por exemplo, nessa quarentena, há um mês e meio atrás, não era assim. E daqui a, sei lá, 2 meses, não vai mais ser assim, entendeu? É um período, é apenas um período. Então, tudo que eu falar que eu tô fazendo dentro desse período, provavelmente eu vou usar o present continuous. Por exemplo, I am eating a lot. And you... Vamos aos verbos que a gente aprendeu? O stay, o get e o date? Bom, uma coisa que é verdade, uma frase positiva. I am staying at home. We are staying at home, tá? Vou fazer uma pergunta. Are you staying at your house or at your mom's house? Tá? Então, o que eu tô fazendo? Eu fiz uma positiva. I am staying at home. I am not staying at my mom's house. E tô fazendo essa pergunta para você. Are you staying at your mom's house? Notem que quando eu tô fazendo essa pergunta, eu tô começando com o verbo to be. Are you staying? O que eu tenho que fazer? Pegar aquela minha construção que é to be mais verbing e quebrar ela, tá? Quebrar. O to be, ele começa a minha pergunta, depois eu vou colocar um sujeito no meio e depois o verbing, tá bom? Are you? Eu vou fazer uma pergunta para mim mesma. Se sou eu mesma, o meu sujeito é I. Am I staying at my mom's house? Tá? Am I staying in my house? Tá bom? Então, eu pego a minha construção to be mais verbing, quebro, coloco o sujeito no meio e continuo. Caso você queira uma pergunta bem mais específica, aí você vai ter que perguntar com question words. Question words são o que, como, quando, onde, why, where, tá bom? Tem um vídeo aqui que eu vou botar aqui nos cards, que são as question words, e você pode colocar elas na frase, tá? Mas continua igual. Se você colocar uma question words, porque você quer saber por quê? Por que você está ficando na casa da sua mãe? Why are you staying at your mom's house? Ou seja, eu acrescentei a question word, mas o resto da frase continua igual. Why are you staying at your mom's house? Yes. Why are you staying at your mom's house? Tá bom? Uma resposta vai ser sim ou não. No outro, eu quero saber o porquê. Aí você vai ter que, usar esse inglês aí e fazer uma frase positiva ou uma frase negativa, tá bom? Muito bem. Vamos ao get? Então, ficaria getting, né? Então, bom, I am getting tired. I'm getting tired of staying at home. Olha aqui, ó, que frase maravilhosa. I am getting tired of staying at home, tá? We all of us, todos nós, are getting tired of staying at home, tá? Fora isso, we are getting stressed, we are getting fat. Que horror! We are getting, I don't know, lazy, né? A gente tá ficando com preguiça, a gente tá ficando preguiçoso, a gente tá ficando gordo, a gente tá ficando, né? Tem gente que tá ficando bem happy de ficar em casa, tem gente que tá ficando mais inteligente, sei lá, né? Tá ficando mais bilíngue porque tá aqui estudando comigo, não é verdade, né?
Então é isso, né? Então, usando o get. E agora o date, é tipo assim, ó, pessoas solteiras. We are not dating. E ponto final, a gente não tá ficando com ninguém. We are not dating anyone. A gente não tá ficando com ninguém, né? Are you dating someone? Né? Maybe through internet. Yes. No, I don't. No. I don't do that. I am not dating anyone. Are you dating someone? Aí você me responde, oh, yes, I am dating a person online. I don't know. Tá? São formas de usar, então, o verbo stay, o verbo date e o verbo get no present continuous. Quer dizer o quê? Qual é a mensagem do present continuous? Tá acontecendo. Tá de verdade acontecendo. Se você, de repente, for falar para mim assim, quantas vezes você vê a pessoa, ou quantas vezes você come, ou quantas vezes você conversa, daí mudou. Aí você volta lá pro simple present, porque daí você tá me dando quantas vezes, você tá me dando hábitos, tá? Por exemplo, I talk to blá 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 3 times a day. I eat 10 times a day. É outra história. Aí a gente volta lá para o simple present porque eu mudei o rumo da conversa, tá? Não quer dizer que tá acontecendo nesse exato momento ou nesse período da vida, tá bom? Mas se você falar assim, tô comendo muito mais agora, entendi. I am eating a much more now, tá? Daí vai dar certo também, tá bom? Deu para entender? Se ficou difícil, se precisar de ajuda, deixa aqui nos comentários, tá? E uma coisa que eu gostaria que vocês deixassem nos comentários é isso, né? Durante essa quarentena, eu tô muito curiosa para saber assim, ó, o que você anda fazendo? O que você tá fazendo de quarentena? Você consegue me responder com o present continuous? Se você quiser falar o verbo stay, se você quiser falar o verbo get, se você quiser falar o verbo date, se você quiser falar o verbo eat, enfim, qualquer um, siga essas regras. Se o seu verbo terminou com Y, preste atenção. Desculpa. Se o seu verbo terminou com Y, né, preste atenção em colocar o ing atrás, tá? Você só coloca o ing. Se o seu verbo termina em E, você vai tirar o E e colocar o ing, tá bom? Se o seu verbo termina deixa eu ver aqui. Em CVC, se for um CVC, veja se ele é pequenininho, veja se ele é consonantival ou consonante, você vai ter que duplicar a última e colocar o ing. E aí, mas assim, escreve sem medo de ser feliz, tá? Se tiver algum errinho de gramática, com certeza eu te corrijo, você nunca mais vai cometer esse erro, vai falar certo pro resto da vida, tá bom? Mas escreve aqui para mim, deixa nos seus comentários, what are you doing these days? O que você tá fazendo nesses últimos dias, tá bom? Responde aí comigo no present continuous, tá bom? Bom, aqui, para fazer uma negativa, então eu deixei bem claro aqui, tá? Esse texto, ele vai estar na descrição aqui do vídeo, mas ele vai estar na íntegra no blog, tá? Tanto com a parte 1, com a parte 2. Então, você vai poder ler tudinho isso que eu tô explicando aqui para vocês. Você vai poder ler para você vai poder copiar, você vai poder, enfim, estudar por lá, tá bom? Porque eu sei que aqui pelo vídeo talvez esteja meio ruim e blá, 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 né? Whatever, beleza? Então, preste atenção na hora de fazer uma negativa. Por quê? Quando eu estiver falando de uma pessoa, eu vou estar falando um auxiliar diferente. Se eu estiver falando I, eu vou falar am. Se eu estiver falando she, eu vou falar is. Se eu estiver falando we, eu vou falar are, tá? Então é isso que você tem que prestar atenção. Por quê? Não precisa prestar atenção no verbo, ó. O verbo é igual para todo mundo. O verbo, todo mundo, ing. Mas não se esquece de colocar o ing, porque é bem comum um aluno falar assim para mim, ó. I am not stay. Tá? E o aluno não se toca que tá errado. O meu ouvido dói internamente, assim, tipo, cai fora, entende? Tipo, dói quando eu escuto uma coisa dessa. Mas para quem não é, tipo, teacher, que fica prestando atenção nisso, cara, acaba passando desapercebido. Despercebido, né? Eu queria falar despercebido. Então, o que você vai fazer? Você presta atenção. Se você tá falando um to be numa frase, veja se você vai ter outro verbo. E se a sua mensagem é de que tá acontecendo agora, nesse exato momento, ou nesse período, tá? Aí você vai ter que colocar, ó, ing, porque é to be com verbing, beleza? E para fazer a pergunta, então, da mesma forma que eu falei antes, ó, eu vou quebrar a minha construção verbal. E o meu sujeito, que antes vinha lá no início da frase, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no meio, entre o meu to be e entre o meu verbo ing, tá bom? Então, essa é uma forma de você pergunta. Fica muito esquisito, né? Muito, muito, muito esquisito mesmo, né?
é você fazer uma pergunta e acho que na live 7 ou na live 8 eu falo sobre isso, tá? Vou colocar aqui nos cards também. Você fazer uma pergunta em inglês é muito difícil, né? Porque é uma estrutura muito diferente do nosso português, né? Então, fazer uma pergunta em inglês é muito mais difícil mesmo. Se você não sabe, mas agora você sabe, e você vai assistir a live que eu vou colocar aqui em cima nos cards, para você entender certinho qual que é o esquema, né? O porquê que eu pego, por que eu tenho que trocar as ordens e tal, né? São regras e a gente tem que segui-las, porque senão, na hora que a gente for se comunicar, a pessoa vai ficar tipo, hã? Porque é assim que tem que ser, entende? Existe uma regra, ela tem que ser cumprida. Se ela não for cumprida, a pessoa que tá me escutando, ela vai boiar no assunto, ela não vai entender o que você tá querendo falar, né? Às vezes você constrói uma frase positiva e era uma pergunta, e a pessoa nunca vai te responder, porque para ela não era uma pergunta, era uma positiva. Deu para entender? Bom, então respeitem, tá? E no caso então de você quiser, se você quiser perguntar com alguma pergunta específica, deixa eu ver. Ó, por exemplo, why? Why is she getting tired of staying at home? Why? Não consigo imaginar. E você aí, você consegue? Eu não consigo imaginar por que uma pessoa estaria ficando cansada em casa, na quarentena, né? Bom, gente, então é mais ou menos isso, né? Ufa, foi uma super aula, esse vídeo deve estar ficando com uns 30 minutos já, mas é porque a gente está vendo dois tempos verbais simultaneamente. E eu gosto de ver esses dois juntos para vocês sentirem a diferença, que mesmo eu tô falando de present, um passa uma mensagem, outro passa outra mensagem, tá bom? É muito importante você ver tempos verbais. Eu fiz uma série de 10 lives falando sobre isso e muitas das lives ficaram salvas e estão no canal do YouTube, na playlist Lives, né, no desafio do Inglês do Zero. Elas estão salvas e é importante você dar uma olhadinha em todas elas. Outra coisa, eu tenho um material riquíssimo, rich, sobre isso, sobre a importância do tempo verbal, a importância de você seguir os 4 passos da Teacher Grace, sobre a importância de você estudar bem esse início, esse inglês do zero, né? Por mais que você não esteja no zero, por mais que você já tenha visto o to be, por mais que você já sabe falar os números, as cores, etc., é importante sim, tá? E para você entrar na minha vibe, no meu clima, entra lá no meu blog www.teachergrace.com.br e baixa o e-book para você ter esse material para você ler, para você entender as minhas fórmulas. Eu uso muitas fórmulas, enfim, vai acelerar o seu aprendizado, eu te garanto, tá bom? Eu sou a Teacher Grace, sou a teacher idealizadora do curso Inglês do Zero, tá? Se você também quiser ser meu aluno, clica em algum lugar desse vídeo, vai ter link aí para você entrar para o curso ou esperar as próximas vagas abrirem também, tá bom? E continua aqui comigo, tá? Ativa o sininho ali, se você gostou dessa aula, dá um like, escreve ali nos comentários o que eu te pedi, tá bom? E fique aguardando os próximos vídeos nas próximas semanas, alright? Muito obrigada por ter assistido essa aula, eu espero muito que tenha contribuído para o seu inglês e eu te vejo, então, no próximo vídeo. Bye, bye!